ver quem mais que falta. Tiago. Tá. Falta ainda algumas pessoas, mas daqui um pouquinho eles chegam. Deixa eu só ver se eu... Boa noite, então, turma. Vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Opa, se não dá. Uma janela, não. Uma tela, não. Olha que loucura. Agora sim. Todo mundo visualizando a minha tela? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre rescisão de contrato de trabalho. Deixa eu só ver quem chegou aqui. Aline. Nós vamos falar então sobre rescisão de contrato de trabalho hoje. O que é uma rescisão de contrato de trabalho? Por que é que ela acontece? Como ela acontece? E aí eu vou estar explicando para vocês aí todo o procedimento, todo o processo, como que funciona. A rescisão do contrato de trabalho nada mais é do que formalizar o término, na verdade, o término do vínculo empregatício. Quando você trabalha para uma empresa, você tem um empregador, você é empregado e você tem um vínculo empregatício com contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho, recolhimento de impostos, o pagamento das suas verbas salariais, mais as variáveis. Isso tudo faz parte do contrato de trabalho. Quando ocorre a rescisão do contrato, tanto por parte do empregado, que pode pedir o desligamento, quanto por parte do empregador, que pode decidir demitir um empregado, existe a rescisão do contrato de trabalho. Só um pouquinho que chegou mais gente aqui. E a Maria. Então, a rescisão de contrato de trabalho nada mais é do que o término do vínculo empregatício que existe entre o empregado e o empregador. A rescisão do contrato de trabalho ela é citada a partir do artigo 477 da CLT até o 486. E depois da reforma trabalhista, em 2017, nós tivemos uma reforma trabalhista que foram incluídos mais alguns incisos nesses artigos, do 477 até o 486. O artigo 477 da CLT nos diz, então, que na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação em carteira de trabalho e previdência social, a famosa CTPS, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo e na forma estabelecidos no artigo. A Lei 13.467, que é da Reforma Trabalhista de 2017, estabelece algumas coisas que foram alteradas. Antes da Reforma Trabalhista, toda rescisão, quando o empregado tinha mais de 6 meses de empresa, era obrigado a homologar a rescisão ou no sindicato da categoria, e caso no município não existisse sindicato da categoria, deveria ser homologado no Ministério do Trabalho.
Eu homologuei muitas rescisões, tanto no sindicato quanto no Ministério do Trabalho. Vou dizer para vocês que eu preferia 1000 vezes homologar a rescisão no Ministério do Trabalho do que no sindicato. Mas, enfim, isso vai também de cada um. E com a reforma trabalhista de 2017, a homologação foi dispensada. Hoje não é mais obrigatório homologar a rescisão do contrato de trabalho no sindicato ou no Ministério do Trabalho, exceto se o empregado contribuir mensalmente com as mensalidades sindicais e no ato do seu desligamento ele solicitar que a rescisão seja feita no sindicato. São poucos os funcionários que pedem, tá? Até os funcionários hoje em dia andam não querendo ir no sindicato. Mas sempre tem algum que vai querer ir no sindicato lá homologar a rescisão. O Ministério do Trabalho já nem aceita mais, porque como tem o e-social e a gente envia todas as verbas rescisórias para o e-social, ali já é feita a conferência, então se tiver alguma irregularidade, a gente nem consegue transmitir a rescisão. E quando a empresa é idônea, ela é honesta, ela quando faz a rescisão do empregado, ela chama o empregado para conversar, explica o que ele está recebendo, quais são as verbas que ele está recebendo na sua rescisão, verba por verba, cálculo por cálculo, de forma transparente, e não tem por que ir no sindicato, até porque quem já homologou a rescisão no sindicato sabe que a criatura senta lá, faz um monte de cálculo, inventa história que a empresa não pagou tal e tal coisa, ou enfim, né? E no Ministério do Trabalho, não. No Ministério do Trabalho, não sei se vocês já passaram por isso, mas o fiscal, na minha época, era a Daisy, ela pegava a rescisão, ela olhava a rescisão, calculava todinha a rescisão, depois ela pegava a calculadora dela e mostrava para o funcionário, teu saldo de salário aqui, tu trabalhou 15 dias, então para chegar nesse valor aqui a gente faz isso, isso e isso. Confere, entendeu? Entendi. Tuas férias é assim, a gente calcula assim, 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 assim. Tá aqui o valor, confere. Tu entendeu? Entendi. Ela mostrava verba por verba e fazia o cálculo na frente do funcionário, mostrando para ele que ele estava recebendo todas as suas verbas, completamente diferente de uma homologação no sindicato. Então, o funcionário saía sem dúvidas, e se ele tinha dúvida, a gente resolvia ali na hora mesmo, sem briga, sem discussão. Às vezes eu voltava na empresa, pegava dinheiro, voltava para fazer a quitação, mas raramente isso acontecia. Mudanças no prazo de pagamento das verbas rescisórias. Antes da reforma trabalhista, as empresas tinham que, no término de contrato, o contrato terminou hoje, amanhã eu tenho que pagar a rescisão. No aviso prévio indenizado, tinha 10 dias. No aviso prévio trabalhado, era no dia seguinte. Depois da reforma trabalhista de 2017, tanto para pedido de demissão, rescisão sem justa causa, pedido de demissão no contrato de experiência ou término de contrato de experiência, tem 10 dias. A empresa tem 10 dias consecutivos para realizar o cálculo e efetuar o depósito do pagamento das verbas rescisórias. Se exceder esses 10 dias, a empresa precisa pagar uma multa do valor de até um salário nominal do empregado para o empregado, além de poder ser autuado pelos órgãos reguladores também. O tipo de pagamento bancário passou a ser opção para a realização dos pagamentos, somando-se ao dinheiro em espécie ou o cheque, né? A maioria das empresas, por segurança, faz o pagamento com depósito bancário. Por quê? É mais seguro, é mais fácil de tu comprovar que tu pagou. O pagamento em espécie, ele praticamente não é utilizado mais. As pessoas recebem pelo banco, porque ali elas já têm todas as suas transações e tudo mais. Fala, Stephanie. Prof, assim, ó, então, no caso, eu pedi minhas contas, né? Uhum. Colega, daí a gente não tem, eu aviso, como se fala?
tipo, a indenização, no caso, porque eles não deixaram a gente fazer o aviso prévio, nos 30 dias, no caso. Eles não deixaram vocês cumprir o aviso prévio. Isso, eles perguntaram se a gente queria, a gente disse que sim. E aí o meu chefe falou que por toda a situação, o clima que estava, não iam fazer. Uhum. Mas que, aí ele deu a entender que a gente ia ganhar o aviso prévio indenizado, sabe? Mas não, a gente recebeu só o salário. Mas eles não Tá, tinham direito de pagar, então. ele descontou o aviso de vocês? Não, a gente só recebeu o salário normal. A saída só normal. A gente recebeu a saída, as férias, o Isso. décimo. É assim, funciona assim, Stephanie. Quando a empresa, quando o funcionário pede demissão e não cumpre o aviso prévio, tipo, pede demissão hoje e amanhã não vem mais trabalhar, ah, professora, mas eu tenho a carta. Não, a carta não vale nada. Carta de novo emprego não vale nada. As empresas têm jurisprudência julgado já no Supremo Tribunal do Trabalho, no Tribunal Superior do Trabalho, no TST, que a carta de novo emprego não exime a empresa de descontar o aviso prévio do empregado. Então, se tu pediu demissão e tu não cumpriu o aviso prévio, tu apresentou carta de novo emprego, a empresa pode descontar de ti o aviso prévio. Porém, se tu pedir demissão e tu disser eu vou cumprir o aviso prévio e o teu empregador te falar não precisa cumprir o aviso prévio, pode ir embora, eu vou te pagar as tuas verbas. Ele não pode, neste caso, descontar o aviso prévio, porque ele está te dispensando do cumprimento. Tu te colocou à disposição de cumprir o aviso prévio e ele te dispensou do cumprimento do aviso prévio. Então, ele também não pode descontar. Assim como também quando o empregador te dá um aviso prévio indenizado e te manda embora, tu vai embora, não cumpre o aviso de 30 dias, ele precisa te indenizar. O empregado também, quando pede demissão e não cumpre, precisa indenizar. Aí a gente faz a rescisão e desconta o aviso prévio do funcionário. Mas se eu disser não precisa cumprir, pode ir embora, eu também não posso descontar. Tá, Eu tenho que obrigada. dispensar e não descontar. Aí, como é que é composta a rescisão? É saldo de salário, férias vencidas, férias proporcionais ou somente férias proporcionais, depende do tempo de emprego, 13º proporcional, horas extras se tiver, comissões se tiver e demais verbas variáveis. Tá, obrigada. Agora, se tu tivesse pedido demissão e ele tivesse te dispensado do cumprimento e descontado o aviso prévio para ti, aí eu te diria, tu procura um órgão regulador, porque ele não poderia ter descontado uma vez que ele te dispensou do cumprimento. Certo, obrigada. Então, um pedido de demissão ou um aviso prévio dado, a empresa tem 10 dias consecutivos para efetuar o pagamento das verbas trabalhistas. Demissão consensual. É só aceitar o convite aqui. A demissão consensual é um acordo entre as partes, é uma nova modalidade de rescisão. A maioria das empresas não tem optado por essa modalidade. Eu já passei, eu fiz uma rescisão dessas quando eu trabalhava em outra empresa, foi uma exceção que eles abriram, porque eles não fazem para ninguém. E as empresas não têm por hábito de praticar essa modalidade de desligamento, que é o acordo consensual. O acordo consensual é eu peço demissão, mas eu peço acordo. Nessa situação do acordo, boa noite, Patrícia. Nessa situação do acordo, se tiver aviso prévio, se tiver verbas indenizatórias, paga proporcional. O fundo de garantia, a empresa não precisa depositar os 40%, deposita só 20% da multa rescisória. E o empregado não consegue sacar todo o fundo de garantia, só consegue sacar 80%. Esses 20% ficam retidos lá até que tu te aposente ou enfim, e não tem direito ao seguro-desemprego quando é um acordo consensual, tá? Não vejo vantagem nenhuma
nem para o empregado, nem para a empresa, e as empresas também não têm optado muito por essa modalidade de rescisão. E o termo de quitação anual é um documento que protege a empresa de futuros processos trabalhistas, tem como objetivo comprovar que todas as regras e compromissos foram cumpridos durante o vínculo empregatício, e essa declaração é assinada pelo empregado e pelo empregador. Esse termo de quitação anual é feito todos os anos. Nem todas as empresas fazem, tá, pessoal? Porque quando a empresa paga os seus funcionários no banco, a gente tem a folha de pagamento, tá? A folha de pagamento é o extrato de tudo aquilo que tu vai receber. A rescisão é o extrato de tudo aquilo que tu está recebendo. Se o valor do depósito que eu fiz na tua conta para te pagar confere com este documento que tu assinou, não tem por que ter esse termo, né? Mas muitas empresas, por segurança de tanto processo trabalhista que já tomaram, acabam fazendo. Como é que funciona, então, a rescisão de contrato de trabalho? Ela é oficializada por meio de um TRCT, é um termo de rescisão de contrato de trabalho, e esse documento oferece inúmeras informações, como o teu nome completo, o nome completo da empresa, o CNPJ da empresa, o número dos teus documentos, como CPF, PIS e carteira de trabalho, a tua data de admissão, a tua data de demissão, a tua data de nascimento e todas as verbas rescisórias, saldo de salário, 13º, férias, 10º proporcional, férias proporcional, férias vencidas, aviso prévio indenizado, horas extras, quebra de caixa, auxílio creche e tudo mais que verba que puder ter, assim como também os descontos. Quais são as principais regras para rescisão de contrato, então? O fim do vínculo empregatício colaborador e empresa, apertam as mãos e prontos. Mas não é assim, não é só foi um prazer te conhecer e tchau. É um pouco mais complexo do que isso. E uma das principais regras está o processo de oficialização, que a gente identifica o tipo de rescisão de contrato, se é um aviso prévio trabalhado, se é um aviso prévio indenizado, se é um pedido de demissão, se é um término de contrato, se é um término de contrato antecipado por parte do empregado ou por parte do empregador, se é uma rescisão por justa causa. A gente identifica também nessa rescisão o pagamento das verbas rescisórias, precisa também fazer um exame demissional, e no exame demissional ele tem o objetivo de identificar se o empregado está em condições de saúde para ser desligado. Se o empregado está com uma doença ocupacional, uma doença do trabalho, a empresa não consegue desligar ele, ela precisa realocar, ela precisa resolver esse problema de alguma maneira. Eu nunca encontrei um exame demissional não apto. Eu já encontrei exame periódico não apto, onde diz que o funcionário não tem condição de retornar ao trabalho e encaminha para o INSS. Agora, não apto para rescisão, nunca passei por isso. Aí, depois de tudo isso, o funcionário assina o termo de quitação anual, assina a rescisão do contrato de trabalho, e aí a empresa ou o escritório de contabilidade ou de processamento de folha envia todas essas informações do rompimento do contrato, quanto pagou para o funcionário, quanto pagou de multa de fundo de garantia para o E-Social. Quando a informação vai para o E-Social, quem recebe essa informação? Caixa Econômica Federal, Receita Federal, INSS, Ministério do Trabalho, tá? Todos esses 4 órgãos recebem esta informação de que o funcionário foi demitido. É full time. Demitiu, calculou a rescisão, transmitiu para o E-Social, tá todo mundo sabendo que a pessoa foi demitida. A quebra do vínculo empregatício, a rescisão, então, acontece da seguinte forma: demissão por justa causa, demissão sem justa causa, demissão por culpa recíproca,
demissão consensual ou por comum acordo, que é aquele acordo entre as partes, né? Só dos 20% do fundo de garantia. Pedido de demissão por justa causa e demissão sem justa causa. Pedido de demissão sem justa causa. A demissão consensual ou por comum acordo é aquela dos 20%, mas a demissão por culpa recíproca é aquela onde o empregador, e é por justa causa as duas, tá? É aquela em que o empregador causa um ato lesivo, um dano moral, um dano físico contra o empregado e o empregado não precisa pedir demissão na empresa. Vai lá na Justiça do Trabalho e pede para o juiz homologar uma rescisão por culpa recíproca ou um pedido de demissão por justa causa. Mas aí tu tem que provar que o teu empregador agiu de má fé contigo, tá? E aí tu pode fazer uma dessas modalidades de rescisão e tu vai receber tudo que tu tem direito nas tuas verbas rescisórias e vai ficar bem ruim para esse empregador também. Pedido de demissão por justa causa ocorre quando o colaborador, a demissão por justa causa ocorre quando o colaborador descumpre alguma norma ou regra presente no contrato de trabalho. A partir daí, o empregador decide por romper o vínculo. O artigo 482 descreve alguns motivos: ato de improbidade, incontinência de conduta, negociação habitual, condenação criminal do empregado. Eu sempre digo que, para fazer uma rescisão por justa causa, para a empresa realizar uma demissão por justa causa, ela precisa estar muito bem embasada, ou seja, precisa ter cumprido, no mínimo, 3 advertências por escrito com provas. Precisa ter provas reais do que é que foi que o empregado fez errado. Por exemplo, o cara falta e não justifica. O cara chega atrasado todo dia, ele precisa chegar às 8 e ele chega às 10, ele pensa que trabalha em banco. Ou o cara tá roubando e tu consegue pegar nas câmeras e ele sabe que está sendo filmado, que o ambiente é filmado e tudo mais. Precisa juntar provas, fazer a advertência por escrito, 3, com a terceira tu pode fazer rescisão por justa causa, porque depois que o empregado sai demitido por justa causa, a não ser que ele tenha cometido um crime muito grave de ter roubado dinheiro e tu tem provas que ele roubou e tal, do contrário, eles procuram a Justiça do Trabalho. E aí eles entram com uma ação por dano moral. E aí é muito fácil o empregado conseguir reverter a rescisão por justa causa para uma rescisão indenizada por parte do empregador, se o empregador não conseguir provar o ato de improbidade ou incontinência de conduta, ou mau hábito, ou roubo, fraude. Então, para fazer rescisão por justa causa, tenha provas ou não faça. Demite, manda embora e não te incomoda. Decide no desempenho das suas respectivas funções. Esse aqui eu costumo dizer aquela famosa frase: isto não é a minha função, faz tu. Né? E aí vai enchendo o potinho da mágoa até que chega uma hora que cansa e... Não, peraí, vamos lá. Embriaguez habitual ou em serviço, ir trabalhar bêbado, virado, também causa rescisão, tá? Violação do segredo da empresa, agora com a Lei Geral da Proteção de Dados, isso aqui dá justa causa, fácil, para o empregado e também para o empregador. Quer dizer que, se eu ligar lá na empresa que a Stephanie trabalhava e pedir referência dela, e o chefe dela falar mal dela para mim, e ela descobrir, ela pode fazer um processo por dano moral contra ele em virtude da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quando alguém liga para a empresa pedindo referência de algum ex-funcionário, eu sempre uso a lei a meu favor. De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, eu não posso te passar qualquer informação a respeito
de qualquer empregado ou ex-empregado. A mesma coisa vale para financiamento, tá? Os bancos ligam para pedir informação, a pessoa trabalha aí, não passamos informação dos nossos empregados. Ah, mas ele está fazendo um financiamento, eu preciso comprovar se ele trabalha aí ou não. Ele te entregou os documentos dele? Me entregou. Te entregou a carteira de trabalho dele? Me entregou. Então, tu tem tudo que tu precisa, eu não vou te dar informação nenhuma. É assim. Sou curta e grossa mesmo, não dou informação. Porque depois, se é aquela fraude do falso empréstimo, né? E aí? E aí a empresa que vai responder porque deu informação para o banco, então não dou. Já avisei o pessoal também que não preciso nem mandar o banco ligar para lá, que eu nem sei, nunca vi, cheguei lá, a velha estava morta. Os únicos direitos que o colaborador que é demitido por justa causa tem é saldo de salário e as férias vencidas. Ele perde o direito de receber 13º, aviso prévio, o FGTS, o saque, férias proporcionais e também não tem seguro-desemprego, tá? Demissão por justa causa é uma porcaria, então tenha provas para fazê-la ou não faça. Eu recomendo sempre, demite, indeniza, manda embora e não te incomoda, porque se tu fizer justa causa, tu vai ainda correr o risco de dano moral. Então, às vezes é melhor mandar para casa dormir do que se incomodar, né? Demissão sem justa causa, que é a demissão normal, né? Ela pode acontecer por vários motivos, mas a diferença da justa causa é que não houve falta grave para que ela ocorra. A demissão sem justa causa ela pode acontecer por corte de custo na empresa, redução do quadro de pessoal, ou o empregador não está mais satisfeito com os trabalhos prestados por aquele colaborador. São inúmeros os motivos para essa rescisão que as empresas tomam. Aí, nesse caso, é o aviso prévio trabalhado. Eu te dou um aviso prévio, tu vai cumprir o teu aviso prévio com 2 exceções. Tu pode trabalhar 2 horas a menos todos os dias e sair mais cedo, e o empregador é obrigado a te liberar para isso, para que tu possa procurar um novo emprego, ou então trabalhar 7 dias corridos a menos no final da contagem do aviso prévio. Daí tu trabalha aviso prévio de 30 dias, tu vai trabalhar 21 dias, e quando terminar a contagem dos 30 dias do aviso prévio, aí a empresa tem ainda 10 dias para efetuar a quitação da tua rescisão. Quando o funcionário é demitido sem justa causa, uma demissão normal, ele recebe saldo de salário, as horas extras, o 10º proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3, férias vencidas acrescidas de 1/3, o FGTS sobre todas as verbas rescisórias, mais os 40% do saldo do FGTS somado ao FGTS da rescisão, tem direito de encaminhar o seguro-desemprego, e eu acho que é isso aí. O aviso prévio, se não for comunicado com pelo menos 30 dias de antecedência sobre a demissão. Demissão consensual ou de comum acordo. É aquele acordo entre as partes que eu falo. O funcionário recebe o saldo de salário, o aviso prévio indenizado pela metade, a metade dele. Se tu tem 30 dias, tu vai ganhar 15 dias de aviso prévio indenizado. 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3, férias vencidas acrescidas de 1/3, se houver. A multa do fundo de garantia, neste caso, não é de 80%, é de 20%, e o colaborador pode sacar o FGTS, porém só poderá sacar 80% e não tem direito de encaminhar o seguro-desemprego nesta modalidade de rescisão. Quando o pedido de demissão é por justa causa ou uma rescisão indireta, acontece que o funcionário demite o empregador por justa causa, né? Eu estou demitindo o meu empregador. É um tipo de rescisão bem menos conhecido, mas existe, e os motivos e causas estão previstos no artigo 482 da CLT. Ainda que previstas, elas precisam ser provadas pelo profissional. Então, não adianta eu ir lá no juiz dizer que o empregador cometeu um ato lesivo contra a minha
boa fama, honra, beleza, ou que ele me agrediu, ou que ele cometeu dano moral, sem eu ter provas. Eu preciso provar. E hoje em dia é muito fácil, né? Qualquer áudio, conversa de WhatsApp ou conversa gravada já prova aí e a pessoa já consegue fazer esse tipo de rescisão. Nesse caso, o funcionário recebe o saldo de salário, o aviso prévio indenizado, recebe as férias proporcionais acrescidas de 1/3, recebe as férias vencidas acrescidas de 1/3, se houver, recebe o 13º proporcional, o FGTS mais a multa de 40%. Porém, em caso de contestação, o Tribunal do Trabalho reconhece que houve recíproca, haverá redução de 50% nas verbas rescisórias. Quer dizer, por exemplo, meu empregador brigou comigo e me deu um soco porque ele descobriu alguma coisa que eu cometi errado. Eu tenho uma prova contra ele porque ele me deu um soco, mas ele tem uma prova contra mim porque eu cometi uma falha, um erro grave. Então, a rescisão acontece, mas de tudo isso aqui é só a metade que eu vou receber, a outra metade não tenho direito, porque a culpa também foi minha, foi recíproca. Pedido de demissão sem justa causa é aquele pedido de demissão ou porque eu não quero mais trabalhar, ou porque eu vou trabalhar em outra empresa, ou porque eu me aposentei e agora eu posso ficar em casa. O funcionário tem direito ao 13º proporcional, saldo de salário, férias vencidas acrescidas de 1/3, férias proporcionais. Quando o funcionário pede demissão, quando ele pede demissão, ele não tem direito de movimentar a conta de fundo de garantia, ou seja, não vai poder sacar, e também ele não terá direito de receber o seguro-desemprego, tá? Ganha só as verbas rescisórias. Se o funcionário não cumprir o aviso prévio, ainda o empregador pode descontar dele o aviso prévio trabalhado, que é no valor de um salário nominal do empregado. Quando o empregado faleceu o funcionário lá, foi a óbito. Aí a empresa precisa fazer a rescisão do falecido e a pessoa que vai receber, se não tiver esposa, são os filhos. Se tiver esposa ou esposo, quem recebe é o cônjuge, no caso. Vai receber saldo de salário, férias proporcionais acrescidas de 1/3, se houver, férias vencidas acrescidas de 1/3, se houver, 13º salário e vai poder sacar o FGTS. Não tem multa de 40% e não tem o seguro-desemprego também. A extinção do contrato por fechamento da empresa. A empresa fechou, não existe mais. Foi falência, foi recuperação judicial, enfim. O empregador precisa pagar para o empregado o saldo de salário, o aviso prévio indenizado, as férias proporcionais acrescidas de 1/3, precisa pagar as férias vencidas acrescidas de 1/3, se houverem, 13º salário, a multa do FGTS de 40% e o FGTS sobre as verbas rescisórias. Isso é no caso de extinção. O que acontece? Quando a pessoa entra em R, quando a empresa entra em RJ, recuperação judicial, ou ela está em falência, a rescisão toda ela é calculada, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, tu só vai receber se a empresa tiver dinheiro para pagar. Se quando ela fechar, ela não tiver dinheiro em caixa para pagar, pode pegar um banquinho, sentar, ir na Justiça do Trabalho e esperar até que a massa falida tenha condições financeiras de te pagar. E eu não tenho certeza, tá, pessoal? Mas eu acho que ainda tem gente do filler esperando receber. Vocês professora, desculpa o horário, tá? Eu me atrasei. Tá ok. Mas eu acho que ainda tem gente do filler esperando receber. O filler foi uma massa falida de Santa Cruz, né? Teve a Arcal também, mas a Arcal é velha pra caramba, assim, né? Talvez vocês nem conheçam. Então, como calcular uma rescisão de contrato de trabalho? Os cálculos das verbas rescisórias no fim do vínculo empregatício são o seguinte: o saldo de salário
para nós termos o saldo de salário, nós vamos pegar o salário nominal do cidadão, vamos dividir por 30, que é o número de dias do mês, e vamos multiplicar pelos dias de trabalho. Digamos que o cara trabalhou 20 dias, no dia 20 eu demiti ele, demiti hoje o cara. O salário dele é R$3.000, eu vou dividir por 30, vou multiplicar por 20 e eu vou ter que o saldo de salário dele é R$2.000. R$2.000 é o saldo de salário, toma nota aí. Aí eu vou calcular o aviso prévio trabalhado dele, o aviso prévio indenizado, no caso. Com a reforma trabalhista, para cada ano trabalhado, nós ganhamos mais 3. Antigamente, o aviso prévio indenizado era de 30 dias e ponto. Agora não mais. Agora, para cada ano trabalhado, eu tenho direito a mais 3. Então, o cara já tem 1 ano e 1 mês, ou 1 ano e pouco de trabalho, eu vou pagar 33 dias indenizados para ele. Eu vou de novo pegar os 3.000 de salário dele, vou dividir por 30 e vou multiplicar por 33. Aí eu vou ter o valor do aviso prévio indenizado dele. Agora, se ele não tem 1 ano de trabalho, ele tem 9 meses, eu vou pagar como aviso prévio indenizado só o salário dele, que são os R$3.000, certo? 13º proporcional. Eu estou demitindo o cara em junho, hoje, dia 20 de junho. De janeiro até 20 de junho são 6 meses, então ele tem direito a 6/12 de 13º. Como é que eu vou chegar neste cálculo? Eu vou pegar o salário dele, que são R$3.000, vou dividir por 12 e vou multiplicar por 6. Eu vou ter que o 13º proporcional a 6/12 é R$1.500. Então, eu já tenho R$3.000 de saldo, R$2.000 de saldo de salário, tenho R$3.000 de aviso prévio indenizado e tenho mais R$1.500 de 13º para pagar para esse cara. A multa do fundo de garantia. A multa do fundo de garantia, o cara tem lá na conta dele R$5.000 do fundo de garantia. Eu calculei a rescisão deu 2 mais 3, 5, mais 3, 8, 8.000. Sobre as férias, eu não pago FGTS, mas sobre o 10º e o saldo rescisório, sim. Então, é 1.500 mais 2.000, dá 3.500 vezes 8%. Este valor mais os 5.000 que já tinha na conta, eu vou calcular 40% para saber quanto de multa de fundo de garantia eu tenho que pagar para este cidadão, no caso da rescisão contratual dele. No caso das férias, pessoal, as férias têm o seguinte cálculo: tem férias proporcionais, com mais 1/3, e tem férias vencidas, com mais 1/3. Digamos que esse cidadão tenha 8 meses de férias proporcionais. Como eu calculo isso? Se ele tem 8 meses de férias proporcionais, eu vou pegar os R$3.000, que é o salário dele, vou novamente dividir por 12 e vou multiplicar por 8. 3 dividido por 12 vezes 8, eu vou ter que as férias proporcional dele são R$2.000, mais 1/3, que é 2.000, dividido por 3, é 666, férias proporcionais, R$2.666,66. Férias vencidas é mais fácil. É o valor do salário do cidadão, dividido por 3, vezes os R$3.000, dividido por 3, vai dar R$2.000, o valor é R$4.000. Essa conta está errada, 3 mais 2 é 5. A conta está errada, é só um número fictício que foi colocado aqui, porque 3 mais 2 é 5, a não ser que me provem o contrário, que 3 mais 2 é 4, para mim vai continuar sendo 5. Quem concorda comigo?
E como é que a empresa procede em uma rescisão de contrato de trabalho? Existe um processo muito importante, que a rescisão do contrato de trabalho seja de fato efetivada de forma legal e cumpra todas as regras e obrigações por parte do empregado e do empregador. Durante um processo, para evitar equívocos que possam render problemas trabalhistas, precisam se cumprir alguns passos. O desligamento, como ele ocorreu, por que ele ocorreu, responder essas duas perguntas é um dos primeiros passos. Quem trabalha em RH sabe muito bem que a gente precisa tomar cuidado com o passivo trabalhista, precisamos evitar os passivos trabalhistas, não permitir que aconteça na empresa passivo trabalhista. Então, o trabalhador, o colaborador, o funcionário, o empregado, ou o nome que quiserem dar, dentre estes, com educação, ele é o bem mais precioso que as empresas têm. E não é porque uma empresa, um funcionário não irá mais trabalhar para mim, que ele perde o sentido de ser humano. A gente precisa continuar tratando as pessoas como pessoas. Ah, mas era uma praga, era uma peste, só incomodava e tal. Não interessa. Ele continua sendo uma pessoa e merece ser respeitado. Ah, mas ele me desacatou. Não, continua não interessando. Porque se ele te desacatou, ele tá errado, beleza, tá errado. Mas se tu desacatar ele, tu vai ser processado por dano moral. Então, cara, tchau, bênção, foi um prazer tu ter trabalhado conosco, siga a tua vida, seja feliz, sorte, sucesso, um beijo e até segunda. Demite com educação, com humanidade, com delicadeza, seja gentil na hora de mandar embora, não cometa equívoco para não ser processado sem necessidade. O cálculo, depois de definido o motivo que levou à tomada da decisão de fazer a rescisão, é necessário fazer o cálculo, corrigir o cálculo, verificar se todas as verbas estão sendo pagas adequadamente, efetuar o pagamento, independente da homologação acontecer na empresa, no Ministério do Trabalho ou no sindicato, antes de homologar, o dinheiro da verba rescisória precisa entrar na conta da pessoa. O ex-funcionário pode se negar de assinar a rescisão? Sim, ele pode se negar de assinar a rescisão, colocar uma ressalva na rescisão dizendo que o dinheiro ainda não foi depositado, ou que ele não concorda porque está faltando X reais, ou assina e coloca uma ressalva. Esqueceram de pagar minha comissão. E aí o RH precisa providenciar lá o cálculo da rescisão, de novo, pagando a comissão, e alguns valores mudam em virtude disso. A homologação, então, é a oficialização dessa rescisão de contrato. Exige a assinatura do empregado e do empregador. As duas partes precisam assinar concordando que esse contrato de trabalho foi rescindido, foi extinto. O quarto passo é o aviso prévio. O aviso prévio precisa estar também assinado pelo empregado, pelo empregador, se ele for indenizado ou se ele for trabalhado. E quando o empregado pede demissão, precisa ser escrito de próprio punho. Prezados senhores, por motivos pessoais, venho solicitar meu desligamento do cargo que ocupo nesta empresa. Coloca o teu nome completo, o cargo que tu ocupa, desde quando que tu ocupa, e não precisa dizer porque tu tá saindo, são motivos pessoais. Sem mais, assina. Se tu vai cumprir o aviso prévio, tu coloca que cumpre. Se o teu empregador for te dispensar do cumprimento, ele precisa colocar dispensá-lo do cumprimento do aviso prévio e assinar e datar, para que tu tenha uma prova. Descontou o aviso prévio de mim na rescisão e me disse que não precisava, eu quero uma cópia, né? Quando fizer pedido de demissão, fica com uma cópia também. Prazo de ampliação, a Lei 12.506, que é o prazo do aviso prévio, que tenham mais de um ano de serviço, até 60 dias, fazendo um total de 90 dias, foi prorrogado, então isso continua valendo, tá?
cada 1 ano mais 3 dias, não pode ultrapassar 90 dias. Eu trabalho há 30 anos na empresa, então 30 vezes 3, mais os 30 dias indenizados, não pode ultrapassar 90 dias indenizados. Prazo de pagamento da rescisão. O inciso 6 do artigo 477 da CLT diz que a entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes, bem como o pagamento de valores, deve acontecer em até 10 dias contados a partir do término do contrato ou da data do aviso prévio indenizado ou do fim da contagem do aviso prévio trabalhado. No caso de pedido de demissão, pessoal, também são 10 dias para pagamento das verbas rescisórias. E o que é descontado na rescisão de contrato de trabalho? O que é que pode descontar? Pode descontar adiantamento, pode descontar falta, pode descontar vale-refeição, vale-alimentação, INSS, vale-transporte, pode descontar o aviso prévio, pode descontar empréstimo se tiver, respeitando o limite percentual. E o RH precisa prestar atenção na rescisão quando vai fazer os descontos. O funcionário tem multa porque ele usava carro da empresa e lá no documento do veículo consta que se ele levar uma multa é responsabilidade dele, ele assinou, ele concorda com isso, eu posso descontar a multa também neste caso. E o que é pago, a gente já falou antes, que é o saldo de salário, aviso prévio, 13º, fundo de garantia, férias vencidas e ou proporcionais, e pode também encaminhar o seguro-desemprego. Rescisão de contrato e a carteira digital, como funciona? Hoje, quando a gente contrata funcionários novos, eu já não pego mais a carteira de trabalho física. Até porque eu sempre brinquei com as minhas amigas, desde a época que eu trabalhava no escritório de contabilidade, que trabalhar em departamento pessoal ou RH é insalubre. É insalubre quando? Quando a gente precisa pegar uma carteira de trabalho. Gente, vocês não têm noção. Tem umas carteiras de trabalho que vêm ou fedendo a cigarro, ou fedendo a cachaça, até com cheiro de xixi eu já peguei carteira de trabalho. Já preenchi carteira de trabalho com luva, de tão suja que ela estava. Então, a carteira de trabalho digital foi a salvação do pessoal de RH e departamento pessoal de não precisar mais pegar essas cacas na mão. É um documento oficial, é um documento importante para a nossa aposentadoria, mas as pessoas não cuidam das coisas, vocês não têm noção. É cada pandareco que eu já vi que não tem condição. E a carteira de trabalho digital, ela veio para facilitar a nossa vida. Ela entrou em vigor oficialmente em 2019, pela portaria 1065, que foi publicada. Vocês podem baixar lá no Play Store a CTPS digital. O cadastro dela é bem fácil, faz lá no gov.br com o CPF de vocês, cria uma senha, depois acessa com esse login e senha, CPF e senha criada. Não esqueçam e não percam esta senha, porque ela dá acesso a todos os dados de vocês, como carteira de trabalho digital, título eleitoral, carteira de trânsito eletrônica, a digital, carteira de vacinação, o imposto de renda também é possível acessar com a senha do Gov, o FGTS também é possível acessar com a senha do Gov. Então, faz essa senha e não perde, pelo amor de Deus, e não façam senha fácil também, para não caírem em fraude. A carteira de trabalho digital, então, ela vem atualizada com todas as informações de admissão, demissão, férias, alteração salarial, alteração de função, vem tudo discriminadinho ali na carteira de trabalho digital e poupa o RH de ficar preenchendo tudo isso. No caso de morte do empregado, o pagamento da rescisão também ocorre em até 10 dias. Quem recebe é o cônjuge ou, se não houver, os filhos. E essa questão é respondida pela Lei 6.858,
o crédito será pago àquele autorizado perante a Previdência Social ou na forma da legislação, os seus sucessores previstos pela lei civil. E aí, assim, quando existe o óbito do trabalhador, deixa eu só ver aqui que eu vi o negócio apitar, eu tenho 8 minutos. Quando ocorre o óbito do trabalhador, para sacar o fundo de garantia, também não é tão simples assim, tá? A rescisão do contrato de trabalho vai receber o cônjuge, se o casal ainda estiver junto, e o fundo de garantia, então, também o cônjuge. Porém, contudo, todavia, precisa de uma declaração da Previdência Social de que ele é o beneficiário legal. E como é que isso acontece? Quando tu vai lá no INSS e encaminha a pensão por morte. Aí eles vão te dar um alvará, um laudo, um documento lá, dizendo que tu é o beneficiário legal, e com este documento tu pode ir na Caixa Econômica Federal e encaminhar o fundo de garantia para saque. Vou dizer para vocês que é bem complicado, tá? O meu pai faleceu em 2018, ele não tinha nenhuma companheira, nenhuma mulher, ele e a minha mãe são divorciados desde que eu tinha 11 anos, e eu não consegui encaminhar a pensão por morte dele para a minha irmã, porque ela não consta como dependente dele, ela consta como dependente da minha mãe para fins de imposto de renda, e nós até hoje não conseguimos sacar o fundo de garantia dele, está lá na caixa, guardado. Eu preciso de um alvará do juiz para sacar, e um advogado, que é 40% do saldo que tem lá para encaminhar o documento para o juiz me dar o alvará. E o juiz não aceita me dar o alvará se não for um advogado a encaminhar o documento. Olha que absurdo. Então, estamos de mãos atadas. Ou eu pago os 40%, ou fica lá o dinheiro. Então, a gente até hoje, foi 2018, até hoje não tomamos uma decisão sobre isso, mas pensando nisso agora, talvez valha a pena pagar para tirar de lá e suprir as despesas, né, que nós tivemos com o funeral. Bom, pessoal, olha só, eu tenho 5 minutos aqui, e daí a chamada vai encerrar. Então, eu vou fechar e vou abrir uma nova chamada, porque eu ainda tenho 7 slides para passar para vocês. Deixa eu só dar uma olhada no que tem nesses 7 slides, se eu não consigo resumir. Estabilidade de gestante, é simples, a gestante está grávida, é óbvio, né, que se ela é gestante, ela está grávida. Então, eu não posso demitir uma gestante. Ah, mas ela descobriu que está grávida e ela estava cumprindo aviso prévio. Não interessa. Se eu demitir ela, o Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho, me manda reintegrar a gestante até o término da licença maternidade dela, mais a estabilidade de 30 ou 60 dias, de acordo com cada sindicato, após o nascimento do bebê. Gravidez durante o aviso prévio, é isso aqui mesmo, foi inserido na lei, não pode demitir a empregada gestante. Se eu fizer uma rescisão de contrato e assinou rescisão e tudo, foi embora, contrato encerrado, e a pessoa descobriu que está grávida, volta na empresa, apresenta o teste de gravidez, eu tenho que reintegrar ela. Eu não posso deixar ela fora. E ela pode vir falar comigo e eu fazer a reintegração, ou ela pode ir na Justiça do Trabalho e a Justiça do Trabalho me obrigar a fazer a reintegração. Agora, se ela está no contrato de experiência e engravida, ou descobre que está grávida, eu já tive as duas situações. Uma pessoa foi demitida, uma semana depois ela voltou e disse que estava grávida, eu precisei reintegrar, e eu já tive uma funcionária, estava 45 dias na empresa e veio me contar que descobriu que estava grávida. É preciso esclarecer que ainda que o empregador desconheça o estado gravitício, porque eu não posso pedir no exame admissional um exame de gravidez, isso é dano moral,
a funcionária dispense posteriormente a dispensa dela, descubra que está grávida, tendo concepção ocorrido durante o contrato de trabalho. O empregador não afasta e deve pagar a indenização decorrente da estabilidade ou deixá-la ou realizar a reintegração. Não pode demitir também, mesmo que durante o contrato de trabalho. Vai cumprir o contrato de trabalho, vai ficar na empresa, vai cumprir a estabilidade. Agora, se eu descobrir que ela engravidou antes de eu contratar ela, não interessa. Eu já contratei, porque eu não tenho como testar, eu não tenho como provar, eu não posso solicitar um exame, eu não posso solicitar uma perícia, eu não posso pedir a eco dela para ver se ela já estava grávida ou não estava, eu estou invadindo a vida dela. Então, contratei grávida, eu tenho que arcar com as consequências. E a multa do artigo 477, antigamente, a Marilda vai lembrar disso, e talvez a Claudete também, eu acho que o resto da galera é um pouco mais novo, mas antigamente a multa do FGTS era 50%, 40% para a conta do empregado e 10% para a conta do governo. E daí isso não faz muito tempo, faz pouco tempo que mudou, que agora é só 40%, não tem mais os 10% de assistência social para o governo, é só os 40% que vai para a conta do empregado. Certo, pessoal? Ficou alguma dúvida de hoje? Não? Foi boa a aula? Não, muito boa. Beleza. Muito obrigada. Então, tá bom. Então, encerramos esse conteúdo e semana que vem a gente começa a calcular, tá? Providencie papel, caneta e calculadora. E o trabalho, né, Pro? Noite E o trabalho. O trabalho eu vou mandar até o final de semana para vocês, tá, Larissa? Pode ficar bem tranquila que eu tô elaborando ele aqui com muito carinho. Show. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Beijo. Boa semana. Boa noite. Boa semana. Boa semana, boa noite. Boa noite.